Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal Camisa 12. Se você for novo, eu peço por gentileza para você se inscrever no canal, ative o sininho de todas as notificações para vocês ficar por dentro das últimas notícias do nosso Coringão e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Feito isso, rapaziada, tamo junto. Salve, salve, galera! Boa tarde. Depois da derrota no jogo contra a Ponte Preta, não tem jeito. O Corinthians já não depende só de si, tem que fazer muitas contas para buscar a classificação para as quartas de final do Paulistão. Mas o corintiano sabe como é, né? Não desiste nunca. Não era algo que o torcedor do Corinthians esperava. Não achei que ele ia fazer conta tão cedo. Fazer conta para conseguir a classificação no Campeonato Paulista? Não, confesso que não. Fiquei bem empolgado com o time, nova presidência aí, com um monte de reforço. E foi, esse ano vai, né? Tá mais ou menos, ganhando, perdendo, mas acho que a gente consegue se classificar para a segunda etapa. No Paulistão, o Corinthians tem que vencer o Santo André e o Água Santa. Mas não é só isso. O time precisa de uma derrota do Mirassol e duas da Inter de Limeira, que estão no mesmo grupo. Só depende da gente mesmo, dos times perder aí pra gente seguir em frente. Mas depende de você e dos outros. Sim, mas nada é impossível, né? Milagres acontecem, eu acredito. Para conseguir a classificação para a próxima fase do Campeonato Paulista, tem que fazer conta mesmo. Uma vitória da Inter de Limeira em cima do São Paulo no meio da semana já deixa o Corinthians fora com 2 rodadas de antecedência. Mas pelo menos as contas, para não ser rebaixado no estadual, já estão quase resolvidas. Para isso, basta uma vitória nos 2 jogos que restam da primeira fase. Se o Corinthians ganhar do Santo André na próxima rodada, se livra do risco e complica ainda mais a briga para os outros. O próprio Santo André, Ituano, Guarani e Portuguesa, que ainda podem ser rebaixados. Nós não vamos desistir, vamos continuar a trabalhar. Precisamos de crescer muito individualmente e coletivamente, mas de qualquer das formas aquilo que os jogadores têm apresentado deixa-me satisfeito. Tempo, a gente precisava de tempo. Era muito cedo, né? Muita mudança, corrigir alguma coisa, né? Ainda falta, mas a gente está no caminho certo. As 3 vitórias nos 4 jogos do técnico Antônio Oliveira mostraram que o time encontrou um caminho. Dá até para ver o lado positivo. Eu acho que vai conseguir meio termo, né? Meio termo? O que é meio termo no Campeonato Paulista? Meio bem. Meio bem? E se as contas derem errado, pelo menos já dá pra pensar no restante da temporada. Se não tiver o Campeonato Paulista, treina o time para chegar forte no Brasileiro e na Copa do Brasil. No final do ano a gente vai estar forte. Tem alguns discursos que viram verdade absoluta, né? Não se classifica não, que ficar treinando para chegar bem no Brasileiro. Aí treina e cai no Brasileiro. Não quero desanimar ninguém, não, mas tem que se treinar muito. Esse time do Corinthians. Mas treinar forte, desenvolver bem. Para ficar entre os 10 do Brasileiro é difícil. Que é isso, é mesmo? Eu gostei do torcedor, como é que foi que ele falou? Só depende de nós e dos outros. Não, e teve muito bom. Esse foi bem demais. Que ele falou assim, não, o time tá bom. Precisa assim de uns 3 reforços. Bom, vamos lá. A conta pro rebaixamento, olha que loucura. A conta pro rebaixamento, ele é um pouco mais simples. Mas eu tô falando sério. É mais fácil. Mas é mesmo. O Corinthians é o time que mais perdeu no Campeonato Paulista. Os resultados são mais difíceis pro Corinthians ser rebaixado, tá? Mas se você... A conta é mais simples. Só vou fazer um parêntese aqui, porque o Corinthians é o time que mais perdeu no Campeonato Paulista, beleza, mas na conta do Antônio Oliveira, só um jogo... Foi um jogo sem vencer ou uma derrota? Uma derrota, né? Ponte e um empate com o Palmeiras. Ponte, exatamente. Uma derrota, então, nessa conta aí, e o empate com o Palmeiras, pegando a equipe como ele pegou, eu também botaria assim. Então, tá explicado o otimismo do torcedor, né? Até para aquele que falou... Você não acha, não? Não tá explicado. Não, tá sim. Não dá pra ser otimista. E vou falar, achei bacana porque o torcedor separar isso aí, porque outros podiam já nesse momento estar pedindo a cabeça, porque é o padrão do torcedor médio brasileiro. Do técnico? Não. Se a gente tá falando de rebaixamento e de classificação? Do Antônio Oliveira? O técnico, tá todo mundo consciente de que o técnico pegou terra arrasada. Isso é o ideal. E na única derrota foi o jogo em que o time melhor atuou.
partir deste princípio aí é o correto e ideal. Quando ele chegou, tava como é que... Esculhambado. Tava bagunça, esculhambado. Tava muito esculhambado. Tava muito esculhambado quando ele chegou. Quando ele chegou, tava esculhambado. Então pegou terra arrasada. Então o torcedor tem essa consciência. Então o que ele pode tem ser a paciência desenvolvido desse time a partir do momento em que a gente vê o trabalho do Antônio Oliveira e algumas peças que o Mano Menezes, é verdade, não teve. Algumas peças relevantes, atuantes. Gustavo Henrique, o Garro, Pedro Henrique, alguns elementos que o Mano Menezes não teve. Mateuzinho, que vai ser reserva, né? Já ficou bem claro que vai ser reserva. Mas tá jogando. Tá jogando, tem entrado no segundo tempo, até sem necessidade, né? Entrou nessa última partida, é uma substituição que não tinha a menor necessidade de ser feita. Mas como contratou, tem que colocar para jogar. Ok, qualifica um pouco o grupo. Dá para esperar com o desenvolvimento do trabalho que o Corinthians seja um time que consiga entrar em competição, que era o que a gente não estava vendo com o Mano Menezes. O Corinthians entrava para perder. Para cair. Assim, começava o jogo do Corinthians, você não via a menor condição do Corinthians ganhar. O Corinthians tomava um gol, você já começava a pensar qual o resultado que vai ser o resultado de derrota. E, por exemplo, nesse último jogo contra a Ponte Preta, o Corinthians tomou um gol e em nenhum momento se olhou e falou assim, não, o Corinthians já perdeu esse jogo. O Corinthians perdeu o jogo, mas o Corinthians jogou o suficiente para poder mudar aquela situação. Contra o Palmeiras, o Corinthians jogou mal boa parte do jogo, mas em um momento se acertou, facilitado também pela queda de produção do Palmeiras, e cresceu na partida. Então, assim, mostrou força, mostrou recuperação, algo que o Corinthians não mostrava em nenhum momento. E desde o ano passado. Desde o ano passado. Eu ia citar isso agora. Desde o ano passado. Você olhava o jogo e falava assim, não vai acontecer nada aí. Aí não acontece nada. Qual é o resultado? Já tá 1-0 para o adversário? Pode ser 2. Essa era a possibilidade. E agora não. Agora você vê um time mais competitivo. Mas eu não sei se vai conseguir ir além disso, não. E a gente coloca isso na conta do Antônio Oliveira. Do Antônio Oliveira e de alguns jogadores que acho que qualificam. Garro, o Mano também o time. não. Exatamente. Acho que o Gustavo Henrique deu uma sustentação maior à defesa. Tem que ver o Igor Coronado se vai valer um quarto do que recebe. Se jogar um quarto do que recebe, se o Igor Coronado jogar para um quarto do que é o contrato dele, ele vai acrescentar bastante ao Corinthians. Deve estrear contra o Santo André no final de semana, em Itaquera. Nessa coletiva contra a Ponte, teve uma frase, ontem a gente até mostrou esse trechinho aqui, que me chamou muita atenção. Por isso é que eu falei que em outros tempos, em outros lugares, a gente podia estar vendo torcedor pedindo a cabeça, mas com empate com o Palmeiras, com uma única derrota desde que chegou. Eu acho que tem muito crédito o Antônio Oliveira. Mas ele mesmo falou na coletiva, sempre disse que andamos contra o relógio. O português já entendeu o futebol brasileiro. O que pode virar pressão para o Antônio Oliveira? Não, nesse momento, não acho que... Eliminação na Copa do Brasil pode ser uma pressão. Paulista, não. Paulista, não. Paulista, você veja, já tem um torcedor consciente de que é melhor ficar até achando que é melhor. Vamos ficar em casa, a gente assiste na televisão. Só o ranking ali, né, de quem tava mal no aproveitamento, só não teremos o Juventude. E o Corinthians que vai torcer pro São Paulo amanhã. Porque se a Inter de Limeira vencer, o bicho pega pro lado do Timão, né, Lili? Pois é, não tem jeito, vai ter que torcer pro rival. Antes de mais nada, quero parabenizar Bruno Vicari e Ivana Negrão pelo aniversário de ambos, tá? Muita saúde, paz, que Deus abençoe a vida de cada um e que vocês recebam muitas telemensagens nos dias de hoje, tá? Gostaria muito de receber, mas infelizmente não tem mais. Quem tem uma idadezinha mais avançada vai saber do que eu estou falando. Mas o Corinthians volta a treinar nesta terça-feira, folgou na segunda-feira, volta a treinar sabendo que amanhã, mesmo sem entrar em campo, pode ser eliminado caso a Inter de Limeira São Paulo, isso porque a Inter vai a 17 pontos e aí o Corinthians só poderia chegar a 16, vencendo Santo André e depois vencendo Água Santa na última rodada. Mesmo assim, foco total aqui nos treinamentos, porque é a primeira vez que o técnico Antônio Oliveira terá uma semana cheia aí para treinar com a equipe, mesmo que eles tenham folgado na segunda-feira, a folga também faz parte do treinamento da recuperação dos atletas. E por falar em recuperação, foco também é recuperar em breve o Pedro Raul. Ele já está em transição para o campo com o grupo, faz trabalhos individuais, também trabalha no campo. Então, assim, há chances dele participar da partida no próximo sábado. A gente aguarda
essa semana o que o departamento médico vai falar. O Diego Palacio ainda vai levar um tempinho a mais porque passou por uma artroscopia. O Yuri Alberto já está 100%, jogou os 90 minutos. Então é isso, o Corinthians sabendo que amanhã pode ser eliminado, mas caso a Inter de Limeira não vença o São Paulo, ainda há chances, mesmo que mínimas. Porém, o Corinthians precisa primeiro fazer a parte dele, que é no próximo sábado contra o Santo André na Neoquímica Arena. É claro que se o Corinthians não consegue avançar, não consegue classificar, é uma frustração por parte dos torcedores, até porque o óbvio seria o Corinthians conseguir se classificar, estar entre os grandes, mas se isso não acontecer, vem a decepção, mas de lado aquele copo meio cheio é saber que um trabalho vem sendo feito aí pelo técnico Antônio Oliveira, meus amigos. Valeu, Lili, obrigado. Fala comigo, nação corintiana, iniciando mais um vídeo aqui no canal. Mas antes, deixa o seu like, se inscreve, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Feito isso, tamo junto. Principais notícias do Corinthians no Globo Esporte desta terça-feira. O Corinthians terá a semana livre de jogos pela primeira vez desde o início da temporada, ou seja, após sequência de 11 partidas em 35 dias, o elenco terá 5 dias sem partidas até o próximo compromisso no sábado contra o Santo André pelo Campeonato Paulista. E classificado para a segunda fase da Copa do Brasil e ainda disputando uma vaga nas quartas de final do estadual, o Corinthians tem como principal objetivo ao longo da semana a recuperação dos jogadores, ou seja, a semana livre será a primeira de Antônio Oliveira desde que assumiu o Corinthians após 5 jogos sem intervalo considerável de treinos. O treinador terá a oportunidade de trabalhar com o elenco e dar suas ideias pessoais, algo que vem sendo destacado por ele em entrevistas recentes. A semana também será importante para maior entrosamento dos reforços recém-chegados, como o lateral direito Matheus França e o meia Igor Coronado. Enfim, infelizmente o nosso Coringão não vai jogar no meio da semana, né? Porém, por outro lado, o treinador Antônio Oliveira vai ter a semana livre, né? Para estar entrosando esse elenco do Corinthians, até porque daqui para frente vai ter vários jogos, né? A temporada aqui no Brasil é muito longa, é jogo em cima de jogo, então raramente o elenco do Corinthians vai ter uma semana livre, né? Então, o Antônio Oliveira deve aproveitar ao máximo essa semana livre para tentar entrosar esse elenco do Corinthians. Enfim, deixa aqui nos comentários se você acha ainda que o nosso Coringão consegue passar para a próxima fase do Campeonato Paulista. Vocês estão confiantes? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Feito isso, deixa o seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, um forte abraço e vai Corinthians!